Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou bater um papo com vocês aqui por um tempo a respeito de uma coisa que eu venho pensando há uns dias já. Eu queria comentar com vocês, até para mostrar para os novos jogadores também, um pouquinho de como que o jogo tá nesse momento. Porque assim, muita coisa mudou desde que a gente começou a jogar. Acredito que muitos de vocês aí começaram muito próximo ali do período que eu comecei também, né? Que foi ali mais em maio de 2020, naquela época da pandemia e tudo mais. Que foi quando o jogo teve um boom muito grande, né? Então o jogo cresceu bastante naquela época, mas depois que as coisas voltaram ali a normalizar, a gente acabou perdendo um pouco da graça pelo jogo também. O jogo modificou muito. Eu vou até mostrar alguns pontos para vocês aqui que foram modificados ao longo desses anos aí que a gente já tá no jogo. A gente tá quase indo para 5 anos agora de jogo basicamente, então assim, é muito tempo e eu quero fazer esse vídeo só para mostrar um pouquinho dessas mudanças que tiveram. Primeira delas, gente, mais básica, é justamente essa questão aqui do próprio evento do Gold Rush, tá? Para quem não sabe aí, lá na época de 2020 a gente não tinha o Gold Rush ainda, então era um jogo assim, só na cidade, então a gente tinha que sobreviver ali a cada dia, né? Porque sempre tiveram rogues, sempre tiveram jogadores mais fortes do que a gente, e nós tínhamos que sobreviver. Tô falando nós brasileiros, tá? Quando eu falar nós, é brasileiro. Então a gente tinha que sobreviver, a gente tinha que ficar ali tentando jogar, mesmo sem ter esse conhecimento que nós temos hoje, porque querendo ou não, eu fui um dos pioneiros aqui nessa questão de ensinar o jogo para vocês. Já tiveram outros jogadores, né? O Black General, até mesmo o Cezinha, o Leozinho, enfim, vários outros jogadores também que fizeram a parte dessa questão de ensinar vocês, mas eu acho que foi um dos pioneiros também que trouxe muita informação para vocês, como eu sempre faço aqui. E outra coisa também que eu queria falar é o seguinte, e não pense você, jogador que está começando agora, antes de pensar em criticar algum jogador antigo, falar assim, ah não, mas como é que você não está querendo jogar mais? Às vezes muita pessoa está querendo sair do jogo e você, não, vamos jogar. Só que entenda o seguinte, o jogo ele foi completamente modificado. Vou até mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Antigamente, nós não tínhamos essa quantidade de vigilantes aqui, tá? Muitos desses vigilantes aqui, pode colocar pelo menos uns 50, 60 vigilantes aqui, foram introduzidos ao longo do tempo. Então nós tínhamos uma quantidade muito menor de vigilantes, tá? Então assim, o jogo ele era muito restrito, era muito pequeno ainda. Para quem não sabe aí, o Mafia City, se eu não me engano, tá indo pro 9º aniversário agora, então são quase 9 anos de jogo, e a gente está jogando praticamente há 5 anos, né? Então é praticamente a metade do tempo aí que esse jogo existe. Só que até 2020, como eu falei, o jogo não era tão visto no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas começaram a jogar esse jogo depois que a pandemia explodiu, né? Então em 2020 ali teve, como eu falei, um boom muito grande de novos jogadores que foram introduzidos, mas o jogo, querendo ou não, ele demorou um pouco a se modificar. Então, por exemplo, uma mudança muito interessante foi na família. Antes nós só tínhamos 4 famílias principais, nós não tínhamos 6, acho que era 4 ou era 5, mas acho que era 4. A gente não tinha essa quantidade de famílias, nós não tínhamos essas 3 lojinhas aqui antigamente também, era somente 2, então muita coisa foi sendo modificada, nós não tínhamos essas bestas de guerra que foram criadas agora também. Outra coisa importante que a gente não tinha, renegado, que é uma fonte riquíssima de dinheiro para o jogo, e é uma fonte riquíssima de perda de dinheiro para os jogadores, então a gente não tinha isso também. Então nosso foco principal ali era equipamento, distintivo e vigilante, era basicamente isso que a gente tinha. Aí você fala assim, nossa Chuck, mas é muito chato jogar assim. Muito pelo contrário, era muito mais divertido, era muito mais pegado o jogo. Por quê? Porque você tinha como atacar qualquer jogador praticamente a qualquer momento. Primeiro, os jogadores daquela época, eles não eram tão, como é que eu posso dizer, tão evoluídos como eles são hoje. Não tô falando de poder, de estatística não, tô falando de conhecimento de jogo. Até eu mesmo, eu sofria muito por causa disso. Então por que eu aprendi muito o jogo? Primeiro, porque eu estudei bastante, e segundo, porque eu cresci debaixo de guerra o tempo inteiro. Então desde 2020 eu jogo de escudo. Eu só não jogava de escudo até a primeira vez que eu fui zerado na cidade, porque eu confiei demais que a jogadora não ia me atacar, e ela foi me atacar. Depois disso, aí que tem praticamente 4 anos, eu nunca mais fui zerado por causa de escudo. Parece até uma insanidade, né? Acho que até é uma insanidade. Mas é a verdade, eu nunca fui zerado mais por causa de esquecer escudo ou coisa do tipo. Se eu fui zerado, foi em algum momento dentro do governador, que acaba que a internet te atrapalha, o jogo crasha, enfim, qualquer outro problema, mas não por esquecimento. Uma outra coisa interessante também que nós não tínhamos antigamente, que hoje vocês, novos jogadores, já são beneficiados e, querendo ou não, alavancam muito mais rápido o crescimento de vocês, é justamente isso aqui, ó, esse expert da máfia. Muita gente não sabe, mas isso aqui
não existia há 4 anos, há 5 anos, né, teoricamente. Por quê? Porque esses personagens aqui, o que eles fazem teoricamente? Eles vão te dar velocidade de construção, eles vão te dar velocidade de produção de recurso, de coleta, vão te dar velocidade de treinamento. Ah, Chuck, mas são só 30%. 30% é muita coisa para uma conta nova. Antigamente a gente não tinha essa facilidade de conseguir recursos, por exemplo, igual a gente tem hoje. Esse evento aqui, ó, para você que está começando agora, esse evento aqui ele foi criado no final de 2024. A gente não tinha o concurso de desenvolvimento diário. Antes nós tínhamos 2 eventos que substituíam esse daqui, que era o evento infernal e o evento, que eu esqueci o outro, evento individual, alguma coisa assim. Que a gente tinha o quê? 2 eventos desmembrados que davam rosas, davam algumas recompensas bacanas também. No entanto, a gente não tinha essa quantidade de recursos hoje. Mas Chuck, que recursos? Quando você clica aqui, por exemplo, você tem esse cupom de vigilante aqui, por exemplo, ó, que você consegue hoje pegar a Melanie, consegue pegar a Violeta, tudo de graça e com facilidade tremenda. Você já tem certeza que vai pegar, porque antigamente você só conseguia essa vigilante aqui e era com muito custo, se você ganhasse o evento infernal, que você competia com jogadores inclusive de outras cidades. Então você não tinha, primeiro, como saber quem estava no top 1 do ranking, então você tinha que ter a sorte de ficar no top 1. Então às vezes você fazia lá 100 milhões de pontos no evento infernal e ainda assim você perdia, às vezes por causa de 1000 pontos, de 500 pontos. Por quê? Porque você não conseguia ver quem estava no top 1, então isso era muito chato. E não pense você que o jogo nos beneficiou com isso muito rápido. Ele só foi fazer essa mudança, como eu falei, 4 anos, quase 5 anos depois que eu comecei a jogar. Então só para vocês entenderem que as grandes mudanças no jogo, elas aconteceram teoricamente em 2023, 2024 ali. Que foi basicamente quando começou a ter essa forte predominância dos renegados, né, que a gente pensou que inclusive iam acabar, mas muito pelo contrário, eles fizeram foi aumentar a quantidade de renegados, ficar muito mais caro inclusive e tudo mais, e também essas recompensas. Só para vocês terem uma noção, antigamente, há 3, 4 anos, a loja SVIP 10, que é quando você chega em SVIP 10, nessa lojinha aqui, você consegue, teoricamente hoje ainda também, essas recompensas, né, buff de capacidade de 50%, acelerador de operação, rosas, enfim, várias recompensas. Só que hoje, boa parte dessas recompensas elas estão extremamente defasadas. Mas Chuck, como assim? Repara aqui, ó, que eu tenho uma grande quantidade de buff de capacidade. Por quê? Porque hoje o evento de desenvolvimento diário, ele fornece pra gente tudo isso aqui, ó, sem você ter muito esforço. Então hoje um jogador que consegue fazer esse evento aqui diariamente, ele vai conseguir muito mais buffs do que eu conseguiria, por exemplo, só na loja SVIP 10. Então, de certa forma, isso democratizou o jogo, no entanto, deixou o jogo também sem graça. Por quê? Antes nós tínhamos uma dificuldade tremenda para conseguir esses itens. Hoje esses itens são dados de graça, então assim, não tem mais aquela diferença. Todo mundo consegue, entende? Então não é por questão de mérito, não é por questão de gastar dinheiro, é simplesmente, literalmente, qualquer pessoa consegue. Então uma fazenda hoje que tem, sei lá, 500 mil de poder, ela vai conseguir pegar todas essas recompensas, enfim, ter vários benefícios aí que há 4 anos nós não tínhamos, por exemplo. Então, de novo, você que está começando aí, que muitas das vezes fica se exibindo, achando que você está crescendo muito rápido, que você é o fodão do jogo, calma lá, porque você está pegando a melhor época do jogo para fazer esse crescimento. Então hoje, mais ou menos em um mês, se você focar só nesses eventos grandes aqui, você consegue pegar M30, Elite 5, ainda se tiver um gasto de dinheiro aí por trás, você consegue pegar isso em questão de 15, 20 dias no máximo. Então assim, não pense que você é foda demais só porque você faz isso aqui rápido, porque como eu falei, essa é a melhor época do jogo para fazer qualquer coisa. Um outro ponto interessante é em relação aos equipamentos, tá? Porque antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande. Primeiro, a gente não sabia fazer equipamento, tá? Nós não tínhamos vídeos como eu faço aqui hoje para vocês. O jogo nunca se disponibilizou a fazer vídeos pra gente, para explicar como é que é a situação de qualquer coisa, de equipamento, vigilante, tudo mais. As explicações aqui pra gente, elas são muito rudimentares, né? Tanto que a gente não joga na língua oficial do jogo, então isso já atrapalha, porque uma tradução errada faz você fazer tudo errado, faz você fazer
coisas erradas. Uma coisa, por exemplo, aqui que muitas pessoas já erraram, com certeza, é na confecção do equipamento do massacre, né? Porque a gente não sabia se podia desmontar, se não podia. Antigamente também não podia fazer a desmontagem do massacre para pegar a pedrinha dele, se não me engano, a obsidiana. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade de informações. Aí o Black General começou, como eu falei, sendo o pioneiro desse grupo de youtubers que tinham aqui explicando sobre o jogo. Aí depois veio eu também, veio o Leozinho, enfim. Mas eu e o Black General fomos os que mais ficamos aqui nessa parte realmente de explicar tudo sobre o jogo. Nós tivemos também o Cezinho ali, para quem conheceu, que falava muito de fazendas e tudo mais. Mas quem explicou principalmente essa parte mais técnica do jogo, como que ataca, como que se esquiva de um ataque, como que melhora estatísticas, não sei o que, papapá, fui eu. Então eu sei que eu fiz um bom trabalho com vocês aqui, mas eu quero explicar isso principalmente para quem tá começando agora, tá? Muitos de vocês aí se perguntam, por que o Chuck não tá fazendo mais vídeos? Depois de 5 anos, gente, a gente acaba perdendo um pouco da graça, porque primeiro, não tem mais tanta mudança acontecendo no jogo, então assim, não faz sentido eu ficar fazendo vídeo aqui só para preencher o canal, tá? Já tenho mais de 300 vídeos, eu acho, aqui no canal pra vocês. Muitos dos meus vídeos ainda continuam atemporais, ou seja, mesmo que o tempo passar, eles vão ser úteis pra quem tá começando. E eu não acho legal ficar repetindo demais os vídeos só pra ficar agregando vídeo aqui no canal. Não faz muito sentido. Como eu falei pra vocês, eu vou tentar sempre trazer um videozinho ou outro aqui, um ataque que eu fizer, alguma coisa do tipo, mas o principal que eu queria falar com vocês hoje é sobre isso, tá? Parabenizar principalmente quem tá no jogo há muito tempo, porque realmente é difícil, é muito cansativo. Se você tá na dúvida se tem que parar ou não, cara, já faz o seguinte, para agora, tá? Eu não sou aquele tipo de cara mais que fica falando assim, não, você tem que ficar no jogo. Não tem. Primeiro que esse jogo aqui é um vício. Então se você realmente tá sentindo que tá na hora de parar, vende a sua conta. Ah, Chuck, mas é proibido vender a conta. Foda-se, venda a sua conta. Não fica espalhando pra todo mundo, mas venda a sua conta, faça um dinheiro, porque é melhor você pegar um pouquinho que seja do que você já gastou, do que não pegar nada, tá? Então não fica ligando, não pode vender conta. Mentira, tem gente vendendo conta todo dia. Eu vendi a minha outra conta, pra quem queria saber, eu vendi minha outra conta. Chuck, mas não tem problema você falar isso aqui no YouTube? Qual a diferença? O GM vai vir aqui no YouTube, vai banir minha conta? Não vai. Então eu posso falar isso pra vocês aqui, quem quiser, venda a conta, tenta tirar um dinheirinho disso também, é muito interessante. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês aqui, essa dica é de ouro. Se você tem uma fazenda hoje aí, você não sabe mais o que fazer com ela, venda recursos. Vai lá no chat dos eventos globais, governador, Las Vegas, com uma conta secundária, não vá na sua conta principal, obviamente, com uma conta ali fake que você vai criar depois, e anuncia, ó, eu tenho tantos recursos para vender, principalmente para gringo, tá? Isso aí pode dar uma boa grana para quem fizer isso daí, é bem interessante. Então é uma forma de você também parar de ficar só gastando no jogo. Você pode ganhar dinheiro com esse jogo também. Não vai na onda de quem fica falando, não tem como, não pode, não sei o que, é proibido. De fato é proibido. Se você fizer isso, a sua conta não vai ser banida, ela vai ser só, como é que eu posso dizer, bloqueada do chat por alguns dias. Eu falo por experiência. Mas evita, não fica falando no chat ali, eu vou ficar vendendo conta, tô compartilhando, porque o GM vai bloquear a sua conta, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, tá? Então fica ali de boa, cria uma conta secundária, se quiser vender recurso, venda, se quiser parar, venda, pare também, mas venda a sua conta, não fica nesse negócio de, eu vou deixar minha conta parada. Entenda o seguinte, cada dia que passa esse jogo, ele cresce ainda mais, ele tá virando um monstro já de tanta coisa que tem no jogo, tá? Ficou chato. Então o que acontece? Se você deixar a conta parada hoje, é como se você estivesse deixando seu dinheiro real debaixo de um colchão. O que vai acontecer? Ele vai ser engolido pela inflação. Da mesma forma, esse jogo tem uma inflação própria. O que significa isso, Chuck? Significa que se você deixa a conta parada, você está perdendo o valor de conta. Então é muito mais vantagem você vender a conta para alguém que vai jogar e vai conseguir os itens ali dos eventos novos que vão surgindo, do que deixar parada e a conta ficar só desvalorizando, tá? Então pensa nisso também. E não fica naquela onda de, meu amigo pediu para não parar. Cara, se você realmente está cansado do jogo, eu entendo completamente. Para de jogar, vende a conta e vai viver sua vida. Eu tenho certeza que a sua qualidade de vida, seu sono vão melhorar muito, eu tenho certeza disso. Então, galera, eu só queria trazer esse vídeo pra vocês, tá? Só uma conversa aqui, um bate-papo bem rápido também. Claro que tem muito mais coisas que foram atualizadas aqui dentro do jogo, mas esse não era 100% do foco do vídeo não, tá? É só pra bater um papo com vocês mesmo. Espero que tenham gostado. Eu vou continuar jogando o jogo ainda, tá? Eu tenho consultorias, inclusive, em aberto. Quem quiser fazer parte do meu projeto, fica à vontade, entra no meu grupo do WhatsApp, entra em contato comigo lá, que eu vou ajudar vocês tranquilamente
tranquilamente, vou explicar tudo que eu posso, tá, da melhor maneira possível. Mas é claro, dentro da minha realidade também. Hoje, como eu já falei para vocês, eu estou em um novo trabalho que exige muito do meu tempo. Então, quando eu tiver um tempinho, a gente vai ter um bom bate-papo aqui também. Tranquilo? Então, espero vocês no próximo vídeo e um abraço.